Do maná do céu para você. Boa tarde. O maná de hoje é temer por quê? Eu vou estar lendo lá em Jó 2, versículo 2 e 5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. 5. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Isso é Satanás falando com Deus, que ele estava rodeando a terra, e aqui ele está falando de Jó. Ele já tinha, tirado as coisas de Jó, os filhos, e aí ele só não tinha tocado na vida de Jó, E aí quando ele fala, que ele estava rodeando a terra, ou seja, Satanás, ele fica nos rodeando. E quando, Satanás fala ali para Deus, que se ele tocasse na vida de Jó, que Jó ia blasfemar, Jó ia, mas só que Jó foi fiel a Deus, e Deus permite, porque é Deus que autoriza o inimigo fazer algo com a gente, mas o Senhor, ele tá ali todo o tempo, no entanto que ele já me acordou dizendo temer por quê? E, no entanto, que Jó, Satanás, ele foi permitido a tocar na vida de Jó, mas não tirar a vida de Jó, ele só tocou, colocou uma enfermidade. E Jó era temente a Deus, justo, e quando fala de Jó ser temente, justo, e Jó era muito próspero, E quando fala de Jó, assim, temente, o que é temente? É ter uma intimidade, a obedecer, ele era fiel. E assim, Jó é um exemplo, de um homem justo, e olha tudo que aconteceu com ele. Mas aí vê o final dele, que Deus restituiu tudo, ele teve uma experiência, de uma intimidade com o Senhor, que ele fala lá. Se você ler o capítulo lá, você continuar a leitura, você vai ver que Jó fala da experiência que ele tinha, que ele teve com o Senhor. Então é tudo assim, que ele só conhecia de ouvir falar, e depois ele viu, teve intimidade. Então quando o Senhor me deparou a meditar, e eu acordando daquele jeito, eu já entendi que era uma batalha, mas aí ao mesmo tempo o Espírito Santo já começou a ministrar tudo que eu tinha vivido ontem, e que eu tenho vivido esses dias, as experiências que eu tenho com o Senhor. Então eu já entendi, até porque quando a gente vai receber algo novo com o Senhor, há provas, há teste. O inimigo, ele tenta, porque ele sabe o que está acontecendo, assim, ele já vê a sua busca, a sua intimidade com Deus, então ele sabe que você vai crescer, que você vai num novo nível com o reino espiritual, e você vai viver coisas novas, tanto do reino espiritual como aqui na terra também. Então ele vai vendo você crescendo. Qual é a tendência dele? É tentar fazer algo para te parar, para te fazer retroceder, fazer você murmurar, fazer você reclamar, fazer você duvidar, a não lembrar das promessas do Senhor. Então foi quando o Senhor começou a trazer à minha memória as promessas que o Senhor já me falou, já me deu. E o Senhor não é um Deus que mente, ele cumpre as promessas dele. E aí também o Senhor começou a me lembrar do que eu já vivi, e o que o Senhor já fez na minha vida e tem feito na minha vida. Então foi tão interessante. E agora aqui, para gravar o vídeo, eu lembrei também, é o Espírito Santo ministrando, que logo no começo do meu processo, depois eu comecei a passar até com uma psicóloga, acompanhar com ela, e foi um dia que eu estava muito mal, e quando eu passei com ela, cheguei aqui na minha casa, tudo, e foi quando eu mandei um texto para ela, foi de Jó 42, o que fala lá da restituição de Jó, tudo. E eu lembrei agora que foi um dia que eu estava muito mal. E aí, olha que interessante, de manhã o Senhor começou a me lembrar de tudo que o Senhor já tem feito, de tudo que o Senhor já tem feito na minha vida, as curas, a leveza. Eu estava falando para minha irmã hoje, que nada melhor que a gente às vezes fala da paz, mas o segredo, muitas vezes a gente está falando da paz, mas a gente não vive a paz. O segredo é a gente viver a paz, é saber que você tem a verdadeira paz, é que você vê mesmo toda a situação, mas você tem a paz. E foi isso que hoje de manhã, quando o Senhor me trouxe, lembrando tudo que eu tenho vivido esses dias, e ontem, foi tão interessante que ontem foi um dia assim que eu falei... foi assim, algo extraordinário. O Senhor, ele nos surpreende quando ele fala que as bênçãos virão até nós, e as bênçãos começam primeiro no reino espiritual. Você vê, de manhã eu já tive uma experiência com o Senhor,
Então, quando eu terminei de gravar o vídeo ontem, a minha cunhada, tinha uma mensagem da minha cunhada, dela tá vindo aqui, né, eles para tomarem um café, e foi tão maravilhoso que meu irmão veio com os meus sobrinhos, minha cunhada, e nós tivemos um momento do café aqui na mesa, ficamos conversando, e quem me conhece sabe que eu não economizo nas risadas, e nós demos muita risada, foi um momento gostoso, teve um momento assim de bate-papo, de crescimento, compartilhar, foi maravilhoso, né? E esses momentos para mim são preciosos, eu sempre gostei de momento do café, quem me conhece sabe que eu falo dos momentos são preciosos, isso daí para mim não tem preço, é coisas que o Senhor prepara. E aí quando teve momentos aqui que eu ainda falei pro meu irmão, olha Deus usando a criança, Deus usa a criança para falar com a gente, eu sou muito assim atenta aos detalhes, o Senhor fala muito nos detalhes. E eu ainda falei pro meu irmão, né, do meu sobrinho mais velho, ele tava compartilhando algo, nós tava compartilhando algo, e meu sobrinho falou, e aí eu falei pro meu irmão, olha como que Deus usa as crianças, olha, fica atento, né? E ali nós ficamos tudo tranquilo. Quando, né, ficamos aqui nesse momento, quando foi mais à noite, eles já estavam para ir embora, e aí eles tinham um compromisso, né? E aí quando foi que meu outro irmão chegou, e aí a gente já tava meio que finalizando, aí, né, o meu irmão falou do meu sobrinho mais novo, para ele cantar um louvor. E ele começou a cantar um louvor. Então a gente finalizou aqui na mesa cantando, e o meu sobrinho cantando louvor. E eu fiquei maravilhada, que ele canta tão certinho, uma graça, né? E aí a minha cunhada junto com ele, e ainda teve, né, cantando no momento, e na hora, né, eu fiquei maravilhada. Mas olha para você ver, e mais o Espírito Santo, ele fala em todos os detalhes, e é nos mínimos detalhes. Quando agora, antes de eu gravar, que eu estava ali me arrumando, né, me preparando para vir aqui gravar, o Espírito Santo me falou do louvor que meu sobrinho estava cantando. E fala a temer porque eu não lembrei de manhã quando o Senhor falou. Está vendo? A batalha era tão grande que às vezes nem lembra. Olha, e aqui quando a gente finalizou ontem aqui na mesa, nosso momento, antes deles ir embora, meu sobrinho foi assim, ainda falei aqui para minha cunhada, olha, nós finalizamos com um louvor, né? Ele estava cantando louvor e nós ficamos tudo maravilhada. Então, e hoje, a hora que eu estava ali, o Espírito Santo agora falando ali comigo do louvor, eu falei, nossa, era o louvor de ontem. Então, assim, o Senhor já estava me preparando. Só que, assim, por isso que fala, quando vem a batalha, a gente tem que estar atenta. E foi quando, hoje de manhã, meu devocional foi mais rápido, mas eu já entendi que era para eu ouvir louvor, que era para eu ficar tentando ouvir a voz do Senhor, porque aí a batalha vem, é tentar colocar coisa, e aonde é a batalha primeiro começa aonde? Na mente, porque da mente começa a vir pensamento, e aí é onde você vai pro coração, e se você não vigiar, é onde você acaba falando, é onde você abre brecha, porque aí você murmura. Pode ver, Jó, ele passou todas as lutas dele ali, ele foi provado e ele não murmurou. A esposa dele falando para ele amaldiçoar Deus, ele também não murmurou. E assim, ele vendo tudo indo embora. Então assim, o segredo é a gente ser fiel. Então eu fiquei pensando hoje, Senhor, e a minha pergunta era, Senhor, o que eu tenho que aprender? E aí, ao mesmo tempo, eu já entendi também, porque quando a gente vai viver algo novo, há batalha, para você não chegar a viver o novo. E quando você vive o novo, há também aquele momento assim de querer também, querer fazer você a não continuar, parar naquele momento. E o Senhor quer te entregar mais, o Senhor quer que você vive algo mais. E isso também demonstra o quê? A nossa dependência do Senhor. Até a gente ir para o céu, a gente vai ficar nessa dependência com Ele. Ele vai começar a entregar as coisas pra gente, sim. Quanto mais você caminha com Ele, busca Ele, tem sede de querer saber mais, tem intimidade mais com Ele, ele vai te entregar algo, mas você sempre vai ter que depender dele, sempre mais. E hoje foi uma das coisas que eu falei para minha irmã, cada vez eu vejo que eu preciso mais do Senhor, eu preciso buscar mais, é muito pouco. Eu falando hoje para minha irmã, hoje de manhã eu falei para minha irmã, depois que eu terminei meu devocional, eu falei, cada vez eu vejo que eu preciso depender mais ainda do Senhor, ou seja, e isso é até a gente ir pro céu. Por quê? Porque as batalhas vão vir. Eu costumo brincar aqui com a minha irmã que, né, que as águas estão tranquilas. Daqui a pouco as águas começam a se mexer, as ondas começam a aumentar, balançar, a prova vem.
mas a gente tem que estar atenta, né? E assim é como no mar, a água tá tranquila, daqui a pouco vem a onda mais forte, e assim é a vida da gente, só que a gente precisa estar atenta, porque o Senhor fala na palavra dele, que ele vai estar todos os dias conosco. Se a gente tem a intimidade, convidou ele para fazer parte das nossas vidas e tá obedecendo, fazendo a vontade dele, ele vai estar do nosso lado. E ele é amoroso, ele é bondoso. Então ele já falou hoje de manhã, temer por quê? Tipo assim, não precisa ter medo, eu estou contigo. E aí foi aquilo, ficou muito forte, né? E agora, né, para gravar eu lembrando do louvor, ou seja, o Senhor já estava me preparando ontem. E foi um momento, assim, maravilhoso, porque aí quando depois, né, mais à noite antes de dormir, a minha irmã chega, né, e aí me deu presentes e eu fiquei assim, vendo o cuidado de Deus, que eu iniciei meu dia recebendo presentes do Senhor, porque foi algo sobrenatural, é presente do Senhor. E à noite eu finalizei recebendo um presente da minha irmã. Então assim, é assim que o Senhor nos surpreende. Meu dia todo foi ontem surpresa do Senhor. Esse é o segredo da gente caminhar com o Senhor. Ele nos entrega algo e mesmo a gente vivendo as provas, a gente sabe que tem algo chegando também. É algo de aprendizado, né? E hoje falando que hoje é dia 9, hoje fala do fruto do Espírito. Hoje é o dia que eu vou praticar, né? Que a gente vai praticar, porque quando ele fala temer por quê, é o quê? É a gente não vacilar, é a gente não dar brecha, é a gente não murmurar, é a gente não dar voz ao inimigo, porque às vezes ele vai falar coisa pra gente talvez retroceder, parar no caminho, voltar, e é onde Deus tá falando, vai em frente, tipo, temer por quê? Eu estou contigo. Então, que você reflita também nesse maná e que fale com o Senhor, mesmo se você esteja vivendo algo que talvez você hoje está fazendo essa pergunta, por que eu estou passando tudo isso? E o Senhor já está te dizendo, temer por quê? Ele está contigo. Entendeu? E ele vem, ele acalma, ele, quando a gente acha que tá forte, como diz a palavra, aí que nós estamos fortes, quando a gente tá fraco, aí que nós estamos fortes, porque ele está conosco. E que você, algo se você tiver hoje, talvez sem entender, porque vem a batalha na mente, depois vai pro coração, para quê? Para fazer a gente anular tudo que o Senhor tem entregue. Esse é o papel do inimigo, mas se a gente perseverar e continuar firme, a gente vai caminhar, a gente vai chegar mais perto do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, quero te louvar, quero te exaltar por esse dia, Pai, por esse maná, o Senhor dizer temer, porque quando o Senhor diz isso, Pai, já é pra gente saber qual é a arma de hoje que nós vamos ter que lutar, é saber que o Senhor está em todo o tempo, que não há medo, Pai, não há barreira, porque temos que lembrar que o Senhor já está dizendo o que nós devemos fazer, é confiar em Ti, saber que o Senhor está conosco, que nós vamos passar, nós vamos vencer, porque o Senhor já venceu tudo na cruz para nós, e nós temos que lembrar disso, Pai. Se estamos caminhando, obedecendo ao Senhor, nós vamos vencer também. E assim é minha oração, Pai, que cada um possa hoje viver, Pai, sabendo que não há medo, com o Senhor a força, a calmaria, a paz que excede todo entendimento, que mesmo tudo, talvez a gente não sabendo, vendo aquele vulcão, Pai, mas a gente sabe que o Senhor já está dizendo temer, porque o Senhor está junto. Não há tempestade que nós estamos sozinhos, o Senhor está junto e nós temos que crer nisso, confiar e saber que com o Senhor, agindo o Senhor, ninguém pode impedir, é o Senhor que dá ordem, é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Assim é minha oração, Pai, que o Senhor abençoe cada um, que se tiver alguém aqui, Pai, sentindo um desespero, algo que está incomodando, que a tua paz, que excede todo entendimento, alcance, já dá a paz e traz o refrigério, o consolo, e que o Senhor vai à frente, Pai. É no nome que há poder que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva no canal, compartilha e abençoe outras pessoas. Deus abençoe. Tchau.